Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Chilão na área e continuamos online. Meu povo, vê bem, a gente está estudando aí a Idade Moderna, não é verdade? A gente focou aí em alguns pontos como a formação dos estados absolutistas e as grandes navegações. E ligado a esses dois pontos a gente estudou o mercantilismo, tá? A gente viu aí algumas viagens, a gente, enfim, está falando os principais acontecimentos desse período. E agora a gente vai falar de dois acontecimentos que eles focam exatamente ali na Europa e que também seguem a mesma ideia de influenciar todo o restante do mundo posteriormente. Quais são esses acontecimentos? A Reforma Protestante, tá? E o Renascimento. Hoje a gente vai começar a falar de Reforma Protestante. A gente vai ver o período introdutório, o contexto histórico, né? O período que o pessoal chama de... Na verdade o pessoal não chama, mas assim, é o período dos pré-reformadores, né? Então, vamos falar assim de uma pré-reforma, digamos assim, né? E depois, nas próximas aulas, a gente vai para a reforma propriamente dita. Então, hoje a gente vai mais falar um pouco do contexto histórico, né? Falar um pouco de alguns temas relacionados a isso, beleza? Então, se organiza aí, vai para um ambiente adequado, pega o seu material para anotar tudo direitinho, né? E a gente vai começar mais uma aula, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, pessoal, a gente vai falar hoje, como eu estava dizendo, sobre Reforma Protestante. Antes de falar sobre a Reforma Protestante propriamente dita, ou esse contexto mais introdutório que a gente vai tratar hoje, eu queria começar falando do próprio nome, Reforma, né? E até do nome protestante, mas eu queria começar focando aqui no nome Reforma. Vê bem, tanto no sétimo quanto no oitavo, a gente vai estudar, digamos assim, uma grande quantidade, né? Uma par de assuntos, né? Relacionado a reformas, a revoluções, e um bocado de gente indignada com um bocado de situação, gerando um bocado de revolta. Então, todos esses fatores são fatores que ajudam a moldar e mudar a sociedade, e seria bem interessante, eu faço isso no oitavo e agora também já estou fazendo no sétimo, começar a entender mais ou menos, de uma maneira simples, né, o que seria cada uma dessas coisas, tá? E aí, vamos começar, eu vou usar um exemplo de uma casa, né? E depois a gente vai tentar de uma maneira simples conceituar. Vê bem, digamos que eu moro numa casa, quer dizer, eu moro numa casa, mas só como exemplo, digamos que eu moro numa casa qualquer, e essa casa, eu estou incomodado com algumas coisas, falta água, tem goteira, né? Enfim, falta energia de vez em quando na rua, e sei lá, vários problemas na casa. Eu estou indignado, eu estou revoltado, eu estou querendo, né, explodir com a situação, com os incômodos que está ali naquela casa. E aí eu vou buscar resolver. Assim que eu resolver a goteira, assim que eu resolver a água, assim que eu resolver, sei lá, a falta de energia, a queda de energia, assim que eu resolver os problemas que eu tenho, né? Ou não, ou mesmo se eu não resolver, mas se eu der um jeito ou coisa do tipo, né? Sei lá, a internet está ruim, né? Aí eu vou lá reclamar, resolveu, né, temporariamente, definitivo, enfim, os problemas que tem ali na casa. Assim que resolver, eu me acalmo. Quando voltar de novo, eu me estresso de novo, mas assim que resolver, eu me acalmo. E essa daí é o que eu queria exemplificar como a ideia de revolta, né? É aquela indignação por um acontecimento momentâneo, mas assim que a situação se resolver, tudo volta a ser como era antes. Beleza? Vamos para o segundo ponto, que é a ideia de reforma. A ideia de reforma, voltando para o exemplo da casa, imagine vocês que aí eu resolvi várias coisas, mas eu estou cansado de ficar resolvendo e de vez em quando aparecer novidade, eu resolvi arrumar a casa todinha, vou mudar a casa todinha. Vou botar um teto novo, eu vou botar uma encanação nova, eu vou botar trocar a fiação, vou pintar com outra cor, eu vou pegar uma internet nova, eu vou mudar tudo, né? Eu vou mudar tudo dentro da estrutura da casa agora de uma maneira definitiva. Então isso eu posso chamar de reforma. Reforma
é quando você faz mudanças contundentes, né? E aí, voltando agora para o nosso assunto, isso aí serve para qualquer ideia, né? Quando fala assim reforma, a gente fala de mudanças contundentes em relação ao aspecto já existente. Então, você vai fazer mudanças consolidadas, mas o aspecto vai continuar o mesmo, ou seja, apesar de ter feito mudanças pontuais e contundentes, ou seja, mudanças realmente firmes ali naquele local, a casa vai continuar sendo a mesma. Beleza? E agora eu vou para a terceira ideia, que é a ideia de revolução. A ideia de revolução, eu posso atribuir o seguinte: me cansei dessa casa, eu não aguento mais fazer reparo, eu não aguento, já estou indignado, eu não aguento mais fazer reforma, não aguento mais nada. Eu vou me mudar, eu quero, né, vou sair dessa daqui e vou partir para uma nova história. Eu estava seguindo assim e agora eu quero seguir assim, do outro lado. Eu quero novidade, eu quero mudar tudo. Não quero mais nada do que é antigo, tá? Então, uma ruptura total, uma ruptura definitiva, uma ruptura profunda. Quando a gente tem esse tipo de ruptura total, aí a gente pode dizer que foi uma revolução. Voltando para a ideia de sociedade, né? A ideia de revolução é a ideia de uma ruptura total, sem volta, profunda, definitiva, tá? No meu exemplo da casa foi expressado pela ideia de mudança, mas em âmbito de sociedade não quer necessariamente dizer que os povos vão sair do seu país e vão para outro, mas vão transformar, por exemplo, o seu país ao ponto de ele ser um novo país, mais ou menos seria isso, né? Então, assim, uma coisa é se revoltar com as coisas do país ou do local em que vive, né? E depois que resolver esses pontos, tudo voltar a ser como era antes. Outra coisa é fazer algumas mudanças pontuais, mas o país continuar dentro do mesmo esquema. E outra coisa é revolucionar, mudar todo o país. E aí serve para uma casa, para um país, para uma instituição, seja para o que for. Para o nosso caso, iremos falar da igreja cristã, especificamente a igreja católica, né? E aí vem o nome, Reforma Protestante. Aí você já deve ter imaginado, entendi. A galera se indignou com algumas coisas, mas não se indignou e depois voltou ao normal. Fizeram algumas reformas. Aí é onde entra a grande questão. Apesar do nome ser reforma, e você agora mais ou menos sabe o que é reforma, a reforma protestante, na verdade, foi uma grande revolução, foi uma grande mudança, foi uma grande ruptura dentro da organização da cristandade. Ô, professor, se a reforma protestante, na verdade, foi uma grande revolução, por que não deram o nome de Revolução Protestante? Bom, não deram o nome de Revolução Protestante porque o objetivo não era uma grande mudança, não era uma ruptura, não era nem mesmo uma revolução. A ideia era justamente fazer com que algumas coisas na Igreja Católica fossem mudadas, ou seja, a ideia era uma reforma. Como isso não aconteceu, acabou ocorrendo uma mudança, uma revolução, uma ruptura total na estrutura da cristandade europeia, representada pela Igreja Católica, que era a principal instituição existente naquele período. Então, vamos entender um pouco de tudo isso, mas guarde essa informação na cabeça. Então, tem indignação do povo, ou seja, tem revolta, tem uma tentativa de reforma e tem uma revolução. E o nome reforma continuou para deixar sempre claro que a ideia não era uma ruptura, a ideia era uma reforma, que por não ocorrer, acabou rolando uma ruptura. Mas a gente vai entender isso no decorrer da história, beleza? Hoje eu tenho também a participação da produção, é a produção artística do Centro Educacional Prisma. Hoje a gente está usando o slide e a produção vai estar me ajudando na aula de hoje, beleza? Vamos ver se a produção está funcionando. Produção, passa aí, por favor. Eita, a produção está eficiente. Muito bem. Meu povo, vamos lá. Vamos para o contexto histórico para entender a Reforma Protestante. A Igreja Católica, desde o fim do Império Romano, estava se consolidando por toda a Europa. Vê bem, a religião cristã, a crença cristã, ela foi perseguida durante toda a sua origem, durante todo o seu início. Porém, em meados e próximo do fim do Império, a crença cristã saiu de religião perseguida para a religião permitida e depois para a religião oficial do Império. E esta religião, ela tinha alguns lugares de maior representatividade, principalmente a igreja que estava em Roma. Essa daí
ela acabou exercendo uma influência maior sobre outras comunidades, muitas vezes sendo percebida como a principal representante, né, de toda a comunidade cristã. É dessa ideia que surge a famosa Igreja Católica Apostólica Romana, conhecida por nós como Igreja Católica, que existe até os dias de hoje. Inclusive você deve estar dizendo, professor, eu sou católico, né? Então, se você é católico, isso tem a ver com a história da sua crença. Aí entenda, aqui provavelmente vai se perceber algumas críticas que serão feitas a essa crença. Normalmente, né, eu costumo dizer assim, que como as religiões ou como as crenças são formadas por seres humanos, sempre vai ter problemas relacionados aos seres humanos. Então, os problemas que iremos ver aqui e que foram criticados, digamos assim, por alguns grupos, eles ocorreram não só dentro da Igreja Católica, mas em vários outros grupos religiosos, inclusive outros grupos cristãos também, tá? Obviamente que também vai depender do ponto de vista, né? Mas a gente está aqui só para tentar entender o que foi que aconteceu, deixando para vocês a análise disso que a gente está estudando. Só para deixar também claro, tá? Quando a gente está falando de problemas que uma determinada crença passou, necessariamente a gente não está discriminando essa crença ou nem está, muito menos, buscando falar mal dessa crença. Inclusive, o objetivo é totalmente o contrário. É o respeito total a todas as crenças, né? Inclusive, né, você que é católico, que vai perceber aí que vai ter uma ruptura com a Igreja Católica, então essa ruptura é feita a partir de algumas insatisfações que ocorreram dentro da instituição, né? E você também vai conhecer um pouco da história da Igreja Católica e vai perceber que os próprios católicos mais na frente, eles também reconheceram alguns desses problemas e resolveram, né? Porque a instituição é feita de seres humanos e, como qualquer instituição, né, aberta para os seres humanos, ou seja, aberta para o público, entra gente bacana, entra gente correta, como tinha na Igreja Católica desse período, como também entra gente ruim, gente perversa, digamos assim, né, gente corrupta, que acaba usando-se da instituição para fazer coisas erradas. Isso acontece em várias crenças, não necessariamente na católica. Bom, dito isso, vamos para os acontecimentos, vamos ver o que o pessoal estava reclamando, vamos ver como é que estava o funcionamento aí das situações. Bom, a Igreja Católica tinha se consolidado como a principal instituição da Idade Média, tá? Então, o Império Romano vai cair, como a gente já estudou, porém, a Igreja Católica vai continuar de pé, tá? E aí, os povos bárbaros que derrubam o Império Romano, eles vão se convertendo ao cristianismo e o catolicismo, principalmente o catolicismo, vai se espalhando por toda a Europa, porque esses povos que agora estão dominando toda a Europa vão se tornando cristãos e vão abrindo espaço para as igrejas e denominações, e a igreja vai ficando muito poderosa. Por quê? Consegue contato com todos os povos. Veja, os povos muitas vezes eram inimigos entre eles, mas por serem cristãos, a igreja conseguia estar presente em A, em B, em C, em vários territórios. Então, ela estava espalhada por toda a Europa, né? Então, as instituições estavam espalhadas por toda a Europa medieval. Por estar espalhada em toda a Europa, tinha uma representação e influência por toda a Europa, e ela também acabou ficando muito rica, né? Ela conseguia aí arrecadar riquezas de vários lugares da Europa, se tornando muito rica e poderosa. Então, a instituição ficou rica, poderosa, grandiosa, né? E com bastante influência, se tornando a principal instituição da Idade Média. A Igreja Católica se torna a principal instituição da Idade Média. Existiam vários povos, existiam vários reis, existiam vários governos, porém, uma única religião prevalecia no local, a Igreja Católica, se transformando extremamente rica e poderosa. Então, dentro dessa instituição, algumas pessoas começaram a visar a entrada nessa instituição, não pelos princípios cristãos muitas vezes, mas muitas vezes para usufruir do poder e da riqueza da própria instituição. E algumas pessoas acabaram se corrompendo. Repito, todos não. Existiam muitos grupos, né, que viviam diante dos preceitos cristãos mais tradicionais, mais antigos. Viviam uma vida mais humilde, né? Vivia aí pelo outro, vivia aí fazendo benfeitorias, vivia aí fazendo caridade, vivia uma vida mais tranquila, mais humilde.
mas existiam alguns, principalmente relacionados à alta cúpula, ou seja, ao alto governo da igreja, né? Não estou especificando cargo, não estou dizendo que é papa, não estou dizendo que é bispo, não estou dizendo que é nada disso, mas existiam algumas pessoas ligadas a alguns desses cargos que muitas vezes utilizavam-se do seu cargo, né, para viver uma vida de luxo. E aí até tem uma imagem aqui, né, uma imagem simbólica, obviamente, de alguns representantes da igreja, digamos assim, alguns líderes, né, com roupas luxuosas, mais pomposas. Então, alguns desses líderes que estavam aí sobre a frente, né, que estavam à frente da instituição, começaram a viver uma vida de luxo, de regalia, né? Alguns inclusive eram acusados de desmandos, né? Alguns eram acusados de fazer festas e banquetes, inclusive bagaceiras mesmo, alguns, né? E aí isso foi começando a se perceber por alguns grupos, algumas pessoas, alguns teólogos, e isso começou a gerar uma crítica, né? Tipo, ao ver algum líder de algum lugar, né, se beneficiando da riqueza e do poder da igreja para viver uma vida de luxo, mordomia, né, e até mesmo às vezes de uma certa bagaceira, com todo respeito, né, só para me perder a expressão, mas só para você entender, né, mas vivendo uma vida de luxúria, né, vivendo uma vida de orgias, inclusive, né, se você não souber o que é nada disso, não precisa nem procurar, mas aí eu estou resumindo para a ideia de bagaceira mesmo, vivendo uma vida bem bagunçada, gerou obviamente crítica por parte de alguns, né? E aí você deve ter pensado, logo que se descobria, né, essa galera era expulsa e tal. Bom, em alguns casos sim, mas em vários outros casos não. Alguns líderes começaram a encobrir algumas dessas situações e isso gerou obviamente mais crítica e mais protesto. E aí você deve estar percebendo que começa a surgir uma revolta dentro da instituição e a galera começa a propor mudanças dentro da instituição, mudar, reformar a instituição para alguns pontos, porque a instituição parecia que estava encaminhando-se para um caminho totalmente avesso àquele ao que foi pregado por Jesus Cristo, digamos assim. E aí, esperava-se uma mudança, mas na verdade o que veio não foi uma mudança. A produção passa aí. O que veio foi mais problemas e insatisfações. Primeiro, uma das coisas que mais era criticada, tá, era a ideia de venda de indulgências. Tá? Indulgência, vamos tentar explicar da maneira mais simples. Essa prática aqui da venda de indulgência era como se fosse a prática da venda de perdão. Como assim, professor? Venda de perdão? Não é só eu pedir perdão que eu estou perdoado? Bom, essa ideia é mais comum nos dias de hoje. Mas naquela época, para você, digamos assim, o que se propagava a ideia era de que para você ter um relacionamento com Deus, inclusive essa ainda é uma doutrina católica, e não estou nem discutindo a doutrina nem nada, mas a ideia de que a igreja ela funciona como um intermediário entre o fiel e o próprio Deus, digamos assim. E essa intermediação, muitas vezes, ela foi... essa ideia de intermediar essa relação, muitas vezes foi usada de uma maneira abusiva por parte de alguns líderes, como inclusive acontece até hoje também, tá? Inclusive em igrejas protestantes também, que é o que a gente está falando aqui. Mas aí, nesse período, era muito comum isso na igreja católica, e recebeu duras críticas, né, esse tipo de prática. E aí a gente vai ter a venda de indulgência, né? Tem aqui um religioso e um cara aqui meio que assinando um contrato. O que seria essa venda de indulgência? Como a igreja era a intermediária, né, a intermediadora dessa relação fiel-divindade, muitas vezes alguns fiéis, eles eram levados a fazer algumas coisas para poder, né, ser perdoado, para poder ser abençoado, coisas do tipo. Faria alguma coisa para a igreja, digamos assim. Em troca disso, a igreja abençoaria em nome de Deus aquela pessoa. E essa ideia era bem comum na época, e muitas vezes isso também estava relacionado à ideia de perdão, né? E aí a gente tem a ideia dos sacramentos e de várias outras práticas, só que com o passar do tempo também começou a associar isso à ideia das indulgências, ou seja, o perdão a partir de alguma coisa. E essa alguma coisa muitas vezes era um objeto, né? Às vezes era um contrato, né? Às vezes era algo do tipo. Então assim, resumindo para você entender melhor, nesse período a galera começou a vender pedaço de cruz de Cristo.
tem aqui pedaços da cruz de Cristo. Então quem comprar vai ser abençoado, né? Quem comprar vai conseguir o perdão. Era vendido, alguns dizem que era vendido contrato no céu. Então, olhe, quem der aqui, né, a oferta, você vai aqui assinar e você vai para o céu, né? Você vai comprar um terreno no céu, digamos assim. Isso é uma colocação que o pessoal fala muito, inclusive, mas enfim, né? Não era necessariamente assim, mas a ideia, alguns colocam que seja essa. E aí você fala, professor, que negócio sem sentido, o povo acreditava, é o que eu estou dizendo. Naquela época, a principal representante da ideia de Deus era a Igreja Católica. Então, que a Igreja Católica dissesse que era verdade em relação ao fiel e Deus, a galera acreditava. Então, se eu preciso comprar essa cruz, se eu preciso assinar esse contrato, se eu preciso tomar uma água santa de não sei da onde, eu vou atrás disso porque eu sou fiel e quero ter esse relacionamento. Então, a Igreja Católica começou a ganhar dinheiro em cima disso, digamos assim, né? A famosa venda de indulgência, a venda aí de perdão, de bênçãos e coisas do tipo, né? Mediante, muitas vezes, o uso de objetos. Então, a galera até brinca assim, sabe que venderam tanta cruz de Cristo, tanto pedaço de cruz de Cristo, que não dava para fazer uma cruz não, mas dava para fazer várias, né? Que obviamente boa parte desses objetos eram falsos. E essa era uma prática que incomodou bastante. Uma outra prática que incomodou bastante era a venda de cargos eclesiásticos, né? Muitos estudiosos colocam que muita gente começava a vislumbrar um cargo na igreja porque aquele cargo traria status, traria poder e possibilidade de riqueza. Então muita gente comprava mesmo. Então normalmente não era por merecimento, não era por ser abençoado, por ser uma pessoa, né, mais honrada para aquele papel, mas muito pelo contrário. Às vezes pessoas extremamente corrompidas, por ter dinheiro, pagavam, conseguiam um cargo e aí tocava o terror ali na região. E aí você percebe que isso só faz aumentar os problemas e a insatisfação. Começou a aparecer muita gente criticando. Aí você pensa, agora a igreja reformou, né? Agora a igreja mudou. Não, muito pelo contrário. De vez de promover reformas, o que a igreja fez foi justamente perseguir aqueles que criticavam e manter a estrutura. Esse período, produção, para você falar, produção? Esse período é o período conhecido como período da Santa Inquisição, ou Congregação do Santo Ofício, ou Tribunal da Santa Inquisição. Esse período aí da Inquisição é um período em que a igreja estabeleceu aí tribunais mesmo, né? Você tinha lá os padres, os bispos, o pessoal, que normalmente, qual era o objetivo desse tribunal? Era julgar a prática de heresia. Heresia é qualquer posicionamento contrário ou fora da doutrina de alguma crença. No caso da crença cristã, qualquer coisa fora da linha da doutrina cristã a gente chama de heresia. Se o cristianismo é isso e alguém sai desse eixo pregando uma outra coisa, a gente encara isso como heresia. Só que para esse caso, heresia era justamente as pessoas que diziam coisas contrárias à Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica dizia que era de uma forma e a pessoa, ao estudar, ao ler, ao entender, dizia que era de outra e que a igreja que estava errada, a igreja aí condenava como heresia. Dizia, não, você está errado, você está saindo daqui da nossa doutrina, né? E a questão da condenação de heresia era uma questão de uma influência muito forte. Porque nesse período aí a religião fazia parte da vida cotidiana de uma maneira muito ativa, de uma maneira muito... Não era algo individual, digamos assim, como é hoje, mas era algo da sociedade mesmo, né? Você ser condenado pela Igreja Católica é uma coisa absurda, você é excluído da sociedade, quando não situações piores. E aí, diante dessa situação, a igreja começou a fazer tribunais, né, grupos de líderes religiosos que iriam julgar se aquilo que a pessoa disse, aquilo que a pessoa fez, era prática de heresia ou não, né? Esses tribunais, essas congregações de Santo Ofício, tem até algumas imagens. E aí, normalmente, quando a pessoa era condenada por heresia, ou seja, quando a pessoa era condenada por alguma coisa contra a igreja, nesse caso, as penas eram as mais duras possíveis, né? Que ia de tortura, humilhação pública e até mesmo condenação à morte. Normalmente, né, diferente do sistema judiciário de hoje, a pessoa ela não tinha os mesmos direitos de tentar provar que não era, ou de tentar argumentar nem nada. Muitas vezes a pessoa ficava presa, muitas vezes confissão era feita sobre tortura, né? Então a pessoa está lá torturada, não aguenta mais, acaba dizendo que fez até o que não fez, né? Então muitas vezes a confissão era dada sobre tortura, a confissão era dada debaixo de muita pressão, algumas vezes a galera era condenada por heresia, sem nem ter criticado a Igreja Católica. Muitas vezes um líder que está querendo prejudicar um outro
ou um líder que por um acaso, né, quer pegar o outro, quer fazer algum mal a algum outro, sei lá, ou mesmo pessoas de outras crenças que não tá nem ali naquele cotidiano da igreja, começaram a ser acusados de heresia e começaram a sofrer as mais duras penas. Que, como eu falei para vocês, poderia ser uma tortura ou antes ou depois da pena. Produção, passe aí, por favor. Né? Poderia ser humilhação pública, né? Muitas vezes a galera que confessava um crime poderia escapar talvez da morte, mas sofrendo uma grande humilhação pública, ou, produção, passe aí, por favor, ou mesmo a morte. Né? Uma das formas mais comuns de morte era a morte por fogueira. A galera era queimada viva, amarrada e queimada viva numa fogueira. E tinha das mais variados tipos de morte. A galera aí que era, sei lá, despedaçado, empalado, enfim, mas as piores mortes que você imaginar. E foi um período em que morreu bastante gente. Algumas pessoas dizem que a quantidade de pena de morte não era tão alta assim. Outras pessoas propõem que a quantidade de morte era sim muito alta, a perseguição ela foi muito grande e provocou uma grande quantidade de morte. Mas o grande caso aqui é perceber que a igreja acabou sendo aí acabou construindo um sistema em que se julgava sem as condições de direitos ideais, digamos assim, e que muitas vezes condenava as mais brutais e piores formas de morte, né? Onde deveria estar exatamente fazendo o contrário, tentando salvar vidas. Eu acho que a grande crítica que é feita para esse período é dentro disso. Tá? Alguns religiosos posteriores veem de uma outra forma essa situação, veem outros detalhes dessa situação. Outros, inclusive católicos, confirmam que a igreja teve esse momento sombrio. Inclusive, se eu não me engano, teve um papa que pediu desculpa por esse período. Se eu não me engano, realmente é uma informação que eu não tenho certeza. Mas religiosos que refletiram sobre esse período e reconheceram que foi um erro da igreja e, obviamente, tentarão não mais cometê-los. Mas a igreja teve isso. Então, muita gente que foi contrário às ideias da igreja acabaram sendo perseguidos, torturados, humilhados e muitas vezes mortos da pior forma possível, né? E obviamente isso gerou um pânico muito grande, porque agora todo mundo aqueles que conseguiam ver os problemas da igreja ficariam obviamente com medo de possíveis punições caso falassem. Então, né, é uma forma de conter a revolta também. Mas acredite você ou não, mesmo com todo esse perigo, mesmo com toda essa possibilidade de morte, alguns não se calaram, alguns resolveram falar, alguns enfrentaram a morte e outros escaparam, mas a gente vai ver aí a galera, né, sendo corajosa para enfrentar aí os problemas. E desse período aí, antes da reforma propriamente dita, antes da grande mudança, a gente vai ver aí dois caras que eles vão ser os precursores, né, você conhece como pré-reformadores, de toda essa história aí. Talvez os dois nomes que mais vão influenciar a mudança que vai ter posteriormente. Muda aí, produção, por favor. Esses são John Wycliffe e John Hughes, tá? John Wycliffe, ele era dali da Inglaterra. Ele era um teólogo, ele fez críticas à instituição, ele questionava muito o poder da igreja, ele questionava muito a posição do fiel diante da igreja e, obviamente, ele, a princípio, teve alguns probleminhas, mas a crítica feita por ele começou a ganhar corpo ali na região. E aí você diz, aí, por que a igreja não fez nada? A igreja não fez nada? Bom, a igreja até que tentou fazer, porém, John Wycliffe, ele teve digamos, uma sorte de que ele começou a ser protegido por alguns poderosos e até mesmo pelo próprio Estado, em alguns momentos, se assim posso dizer, né? Pelas pessoas de importância política na Inglaterra, porque a Inglaterra na época estava em treta com outro país de uma força católica muito grande, tá? E aí nessa confusão, a Inglaterra começou a meio que tentar, né, se distanciar, começou a ter alguns problemas em relação à igreja. E aí, mesmo a igreja, talvez querendo pegar John Wycliffe, ele conseguiu aí manter-se íntegro, digamos assim, e continuou aí a estruturar suas ideias. Tá? Ele conseguiu aí organizar bastante, apesar de que a igreja católica continuou a mesma, né? A influência continuou grande, mas ele conseguiu aí elaborar um conjunto de ideias, um conjunto de teses que batia de frente com os ideais católicos, mesmo sendo aí, digamos, condenado pelas autoridades católicas em algumas de suas ideias, ele continuou ali mantendo suas ideias e propagando para alguns de seus alunos.
E essas ideias vão influenciar pessoas mais na frente, entre eles o próprio John Lewis. Vai ser bastante influenciado pela ideia de John Wycliffe. John Wycliffe morreu de uma maneira natural, se eu não me engano ele teve um AVC, né? Mas aí ele conseguiu abrir caminho, digamos, para essa mudança, apesar de que ainda não tinha tido a mudança propriamente dita. E o nome, uma das histórias que eu acho mais interessantes, digamos assim, até bacana, se eu posso assim dizer, é John Lewis. John Lewis não teve a mesma sorte de John Wycliffe. John Lewis foi condenado à morte. John Lewis ele vivia num território do Sacro Império Romano Germânico, que era um tipo de império, digamos assim, que existia nesse período aí, que era formado por vários. Era um tipo de império que não tinha um governo central, mas era formado por vários territórios com uma certa independência e autonomia, mas que juntos formavam esse Sacro Império Romano Germânico. Ele vivia no reino da Boêmia. Lá ele pregava, né, começou a fazer suas pregações, inclusive com a influência de John Wycliffe, fazendo aí críticas à igreja, propondo aí que o fiel não precisava da intermediação, se não me engano, da igreja com o Senhor, enfim, críticas que a Igreja Católica estava condenando. E ele foi, e os seus seguidores mais na frente, né, continuaram, né, o processo de difusão das suas ideias e adaptaram algumas delas, mas de maneira geral, ele acabou sendo perseguido pelas críticas e foi pego e condenado à morte. E aí, quando ele foi condenado à morte, a condenação dele foi morte à fogueira. Ele foi, né, ser condenado para ser queimado. E aí a palavra us, né, provavelmente ela significa, ela tem uma relação, uma associação com a palavra ganso. Ganso mesmo, aquele patinho lá, né, um pouco maior e mais bravo. E aí, John Lewis ele atribui-se a ele a célebre frase: hoje vocês estão matando, hoje vocês estão queimando, né, hoje vocês estão executando, ou sei lá, ou cozinhando, brincadeira. Hoje vocês estão matando um ganso. Pegaram, prenderam e hoje vocês vão matar um ganso. Mas mais na frente virá um cisne que vocês não vão poder nem tocar nem matá-lo, né? E engraçado, interessante que essa aparente profecia, hoje vocês estão matando um ganso, mas mais na frente virá um cisne que vocês não vão poder fazer nada contra ele. E ele disse, se eu não me engano, daqui a 100 anos, algo do tipo. Engraçado que essa profecia, né, essa provável profecia, ela coincide, né, e para alguns grupos cristãos ela se cumpre, digamos assim, na figura do principal reformador da reforma propriamente dita, que é Martinho Lutero. 102 anos depois, mais ou menos, surge um monge, ali dentro do Sacro Império Romano Germânico também, que ele vai criticar a Igreja Católica, e as críticas feitas por esse monge, com influência inclusive desses outros, né, vai trazer uma mudança que vai ser muito grande na história da cristandade, tá? E muita gente atribui essa profecia feita por Lewis a Martinho Lutero, né? Que vai ser o principal nome da reforma. E a partir da próxima aula a gente vai ver um pouco da história de Lutero e dos demais reformadores, só que isso fica para uma próxima aula. Meu povo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado tudo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, acho que vocês já devem estar inscritos, né? E a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Até a próxima!